Muito bem, pessoal, voltamos aqui com uma outra entrevista especialíssima. Eu vou ter a honra de entrevistar o Dr. Dagoberto Calegari. Dr. Dagoberto. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você. E muito feliz por você ter aceitado o nosso convite. Nada mais, nada menos que o fundador do Bactrix, né? Sim, um dos fundadores. Você viu que nós tínhamos lá uma relação de vários colegas que naquela época, 1999, já tinham uma afinidade pelas doenças desmineralizantes, do qual a maior e mais assim frequente é a esclerose múltipla. A esclerose múltipla, que em trabalhos subsequentes naquela época, nós mostramos que aqui no São Paulo, aqui na capital, nós tínhamos uma prevalência de 20 pacientes por 100 mil habitantes. Não é uma prevalência de estados de grande prevalência como os estados dos países nórdicos. Sim. Mas a expressão pela nossa quantidade de gente, ou seja, a população, acaba o número absoluto sendo bastante significativo. Com certeza. E o que levou o senhor a essa identificação com as doenças desmineralizantes e com a esclerose múltipla? Sim, a doença esclerose múltipla, quando eu comecei a trabalhar na neurologia, era dita que era rara e quase que não existia no nosso meio. Mas assim que eu comecei eu logo fui indicado para ser responsável por uma enfermaria e responsável pelo ambulatório, ambos gerais. Eu comecei a ver que a quantidade de pacientes na enfermaria e a quantidade de pacientes com esclerose múltipla no ambulatório não era tão pequena como eu recebi nas aulas anteriores. Sim. Então, eu comecei a me interessar porque era uma doença de pacientes jovens. Sim. Era pacientes jovens. E me motivou muito para pacientes com 13, 14, 15 anos tendo sintomas da esclerose múltipla. Mas não pensa que era fácil fazer diagnóstico naquela época. Nossa, eu nem imagino como seja. Nós tínhamos somente o exame neurológico e o microcéfalo hackiano. Sim. Quando veio as diferenciações dentro do micro e a ressonância magnética, nós melhoramos o diagnóstico, a rapidez do diagnóstico de uma forma brutal. Com certeza. Eu também tenho um trabalho mostrando que antes da ressonância magnética, tínhamos pacientes que demoravam até 8 anos para você fazer diagnóstico. Nossa, imagina. Nos primeiros anos da ressonância, isso caiu para 3. E hoje eu digo que em uma semana, ou 2 meses, 1 mês, você já pode fazer o diagnóstico definitivo da doença. A gente já vê pacientes no primeiro surto já sendo diagnosticados, né? Tendo possibilidade de não tratá-lo como cisma já pelas condições de chegar ao diagnóstico de esclerose. Com certeza. E aqui a gente está numa edição muito especial do Bactrix, né? 25 anos, bodas de prata. Hoje nós estamos na Bodas de Prata de uma das instituições que nós participamos da fundação. A fundação ocorreu em 99. Aliás, a ideia de constituir conjunto de médicos para fundar uma instituição voltada para a esclerose múltipla ocorreu no ano anterior, em 98. Em 99, no mês de agosto, 28 de agosto de 1999, nós fundamos em Botucatu, num simpósio sobre doenças inflamatórias, a Bactrix. E qual a sua perspectiva dessa edição especial? O que você espera desses dias que a gente vai estar aqui? A minha expectativa é que nós possamos ter cada vez mais medicamentos eficazes e cada vez mais a gente ter interesse, tem doente como
uma pessoa que tem uma doença que precisa de atenção multidisciplinar, precisa de ajuda para várias atividades, precisa também de uma ajuda governamental para trazer os remédios com precocidade para nós. Com certeza. Essas atitudes, que podem ser pequenas para cada paciente, e o conjunto faz com que realmente nós tenhamos um atendimento para a jornada dos pacientes perfeita. O que nós queremos é que essa jornada de dificuldades do paciente seja progressivamente reduzida. Nós já tivemos grandes avanços na terapêutica, de tal maneira que a maioria dos pacientes, há 50 anos atrás, a maioria era internado para a pesquisa diagnóstica. Imagina. Hoje a gente pode dizer que a maioria não é internada, a maioria é o diagnóstico feito em ambulatório. Sim, e continua o tratamento em casa, né? Continua o tratamento em casa. Ou seja, a profilaxia do aparecimento da doença está cada vez mais assertiva para cada um dos doentes, e o doente ele tem grandes problemas no seu cotidiano, seja estudando, seja trabalhando. Com certeza. E agora a gente vai falar diretamente para os pacientes. É um quadro faça sempre ou faça jamais, ou jamais faça. Qual dica você daria para os pacientes para eles fazerem sempre e uma dica para eles nunca fazerem? O paciente tem que entender que a doença tem um pezinho genético. Isso ele tem que entender. O genético que pode começar por ele ou pode vir com uma predisposição familiar. Predisposição familiar essa de alterações inflamatórias de vários órgãos na família. Artrite reumatoide, psoríase, lúpus eritematoso, quer dizer, é a predisposição da família. Ele, tendo essa predisposição, pode vir a apresentar esclerose múltipla, mas numa porcentagem extremamente baixa, mas vai ter mais do que a população que vem de famílias e que não tem doenças imunomediáveis. Essa condição não dá uma condição de querer pesquisar em todos os pacientes de famílias doenças neuroimunológicas e muito menos imunomediáveis. Mas quando vem a doença com o formato que a gente já conhece, você já tem mais chance de acertar o diagnóstico rapidamente. Com certeza. Essa condição não é uma condição que vai dar uma perspectiva de vida dessas famílias ruim. Não, porque onde nós temos tratamento para fazê-las. E esses tratamentos são tratamentos bons. Os pacientes têm que ter a preocupação de fazer o tratamento que aquele médico especialista recomenda. Nada de entrar com possibilidades de coisas que não estão publicadas, não estão reconhecidas em artigos recomendados. Esse é um aspecto. O aspecto que ele deve se prevenir contra certos hábitos da vida cotidiana. Um deles é o tabagismo. O tabagismo é um fator de risco para ter uma doença mais agressiva. Sim. Melhorar a dieta, principalmente da vitamina D, mas sem excessos, não há necessidade de excesso, e tomar os remédios que nós disponibilizaremos individualmente, de alta eficácia, baixa eficácia, dependendo da doença como ela se apresenta. Com isso, nós temos possibilidade de ter pessoas trabalhando, vivendo socialmente, vivendo familiarmente, não interrompendo, não pondo obstáculos. A incapacidade, ela se tornou muito mais reduzida na população bem tratada. Sim. Mas precisa sempre ficar de olho. Com certeza. Sempre ficar de olho. Ou seja, os pacientes hoje com doenças imunomediadas, e aqui no caso a esclerose múltipla, a neuromielitíotica e o anticorpo, o antimorte, que é o Molgade, eles têm recursos bons para nós tratá-los de uma maneira efetiva. Com certeza. Se você pudesse ter acesso agora, para deixar um recado
para todas as pessoas que têm esclerose múltipla do mundo. Se todas elas pudessem te ouvir agora, qual recado você daria para elas? Quando você escutar a palavra "você é portador de esclerose", não se assuste, não se desespere, porque quando você vai receber essa informação, você sabe que você tem uma retaguarda muito profissional, você tem uma retaguarda de medicamentos e de procedimentos que vai tornar a sua vida praticamente próxima ao normal, se não normal.